disposição, mas eu tento. Não, Emily, não mandei não. Vou mandar a lista de presença, né? Você tá falando? Vou mandar agora. Vou mandar agora. Vocês desculpem eu ter fugido um pouquinho do tema específico de química, né? Que a gente tava vendo, mas aí eu achei interessante mostrar para vocês essa integração, né? Essa relação das disciplinas no geral, não só da área, né, de ciência da natureza, mas interárea, entre áreas, que dá para fazer essa interação. Né? Mesmo jeito que falar sobre meio ambiente. Falou sobre meio ambiente, chuva ácida, inversão térmica, você vai falar aí a respeito, você vai estudar em física, você pode estudar aí em biologia os efeitos, né? Porque tem a mudança do ecossistema. Você vai falar em física sobre a questão climática também, mas aí, do mesma forma que você fala em clima, você fala em mudança de temperatura, você fala em mudança de aspectos climáticos, você aí engloba geografia também. Então, tem muitas questões de meio ambiente que você encontra em geografia, né? E dá para você fazer um entendimento legal. Tá entendendo? Mas vamos lá, qualquer coisa é só vocês ir perguntando aí. Eu acredito que agora dá para finalizar essa parte de isomeria óptica. Então tem assim, para uma substância orgânica com carbono assimétrico, o número de isômeros ativos e inativos é dado pelas expressões que eu vou mostrar aqui abaixo, né? Que é 2 elevado a n e 2 elevado a n menos um, tá? Então, isso aí são ah, fórmulas, né, simplificadas, fórmulas químicas, para que você encontre a quantidade de isômeros ativos ou a quantidade de isômeros inativos, tá certo? Esse N que vocês estão vendo aí, na verdade, vai ser a quantidade de carbono. Então, por exemplo, se eu tiver, vamos colocar aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, um carbono, se eu tivesse assim, um carbono. Então, quantos isômeros opticamente ativos? Se eu tivesse um carbono, como é que ia ser? Aí você faz 2 elevado a um 2. E isômeros opticamente inativos. Quanto é que seria? Aí você faz C é um menos um zero 2 elevado a zero um. Vamos pegar outro. Se fossem 3 carbonos, como é que ia ficar isso? Aí você faz isômeros opticamente ativos. É 2 elevado a 3. 2 ao cubo dá 8. Isômeros opticamente inativos. Como é que você faz o cálculo? Você tem 3 carbonos. Aí faz 3 menos um 2. 2 ao quadrado, 4. Tá? Então é dessa forma que você Como é faz o cálculo. que diferenciamos isso dos ateus para os inativos mesmo? Os ativos do quê? Como é que diferencia dos ateus e inativos? Os inativos, na verdade, são as misturas racêmicas, né? Que eu tinha falado anteriormente. Então, quando você tem desvio da luz, tanto para um lado como para um outro, no sentido horário ou no sentido anti-horário, eu tinha comentado, porque tu acha que tu faltou ontem. Então, por isso que tu tá nessa dúvida. Mas quando eu pego uma luz polarizada, certo? Tipo um laser, e passo por uma determinada substância, essa substância ela pode desviar essa luz para um lado ou para o outro. Se desviar no sentido horário, a gente diz que é destrógena. Se desviar no sentido anti-horário, a gente diz que é levógena. Mas nos dois, destrógenas ou levógenas, teve desvio. Se teve desvio, é opticamente ativa. Opticamente inativo é quando a gente tem uma mistura racêmica. O que é isso? É quando eu pego uma quantidade de substância que desviou para a direita e misturo com a quantidade igual que desviou para a esquerda. Aí ele neutraliza. Aí eu não tenho atividade óptica, tá?
Aí por Ah, isso que entendi. são O no inativo. ativo é o desvio sofrido, né? E o Exatamente. inativo é quando E soma as não duas e sofreu o não desvio. tem desvio. Quando não tem desvio originadamente, ou quando você tem a mistura racêmica e aí você cancelou o desvio. Aí vai ser inativo, Entendi, certo? entendi. E outra situação, você pode ter, por exemplo, uma substância que tem um desvio que é ativo e tem outra substância que é inativo. Ou melhor, vamos pegar os dois ativos. Tem uma substância que desvia para a direita, por exemplo, e outra que desvia para a esquerda. Dependendo do desvio, você pode ter um remédio ou pode ter um veneno. A mesma Caraca! substância. É, a mesma substância. Do mesmo jeito acontece com a isomeria cis-trans. Você pode ter uma substância que, cuja estrutura geométrica dela é cis e a outra que é trans, certo? E você ter na mesma estrutura, você tem a mesma estrutura, só tem a mudança geométrica. E por essa mudança geométrica é que você tem a mudança de características. Por exemplo, você não tem alimentos transgênicos, né? Soja Uhum. transgênica, não sei o que. Pronto. Em determinadas substâncias, quando você faz a modificação genética e transforma uma substância em transgênico, você está mudando características para, por exemplo, a soja ficar é, mais livre de pragas, para ser mais resistente, para ser mais resistente não só a pragas, como ao clima, como a variação durar mais, né? Não estragar mais rápido. Então você faz essa modificação, beleza. Mas, por exemplo, esse tipo de soja trans pode se desenvolver, por exemplo, a pessoa que consome óleo de soja transgênico. Então vai passando o tempo o cara consumindo essa soja transgênica. Só que essa soja, ao mudar e se transformar em uma soja transgênica, em vez de ser cis, passou a ser trans, ela pode causar minimamente um acúmulo no corpo, ou ela pode, com o passar do tempo, causar um crescimento acelerado de uma determinada célula do corpo, por exemplo, sei lá, fígado. Células do fígado começam a se desenvolver de forma desordenada. O Então que isso é pode isso? levar ao câncer, né? Exatamente. Essa é a maior preocupação com alimentos transgênicos, certo? Porque sofrem modificações e essas modificações você não vai saber muitas vezes recentemente. Você vai saber sendo consumida ao longo dos anos, certo? E essas mudanças podem acontecer justamente como causa o fato de causar câncer, né? Como é uma outra situação. Você pode pegar determinados recipientes com alimento e colocar no micro-ondas. Pode. Esquenta, esquenta. Beleza. Mas eu começo a fazer isso todos os dias, todos os dias. Só como almoço, meu almoço pela correria e tal. Eu levo o almoço de casa, digamos, né? Vocês. Ou então para o próprio professor. Lá tem um micro-ondas na escola, então você leva o seu almoço de casa, digamos assim, né? Ou se fosse uma empresa que não tivesse almoço para os funcionários. Aí tu todo dia tá lá, de segunda a sexta, de segunda a sábado, tu tá lá esquentando almoço. Só que você esquenta sem se preocupar com o tipo de plástico que tá colocado esse alimento. E não é todo tipo de plástico que pode ir para o micro-ondas, porque tem determinado tipo de plástico que ele libera com as ondas eletromagnéticas de um micro-ondas, ele libera pequenas partículas. E essas pequenas partículas vão sendo ingeridas, 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 não são absorvidas nem são eliminadas, fica acumulado no corpo. E aí também pode desenvolver câncer. Aí, nesse momento que solta partículas, seria bioacumulação? Isso, isso, bioacumulação. Do mesmo jeito como se fosse por exemplo, o mercúrio, né? Que causa bioacumulação também, que não é eliminado pelo corpo, tá? Ju está dizendo assim, os radicais livres dessa substância é que causam os problemas nos genes, podendo se ligar a eles e causar as doenças, né? É possível também,
sabe, Juliana? Também é possível isso acontecer. Mas falando de forma específica em radicais livres, você não tem apenas as substâncias transgênicas, tá? Os radicais livres, eles causam modificações na molécula, em determinadas moléculas, podem causar modificações também nas células devido ao acúmulo. É por isso que é muito importante nós nos alimentarmos de substâncias, né, de frutas, verduras, determinados tipos de substâncias em que combatam esses radicais livres. Porque a ideia é você consumir determinado alimento, que esse radical livre se fixe nesse alimento e aí você consiga eliminar. A principal função de determinados alimentos para o seu corpo, muitas vezes, além de ter outras, claro, mas você deve consumir certos grupos de alimentos que é para poder servir para eliminação de radical livre. Eu, tipo, se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, frutas e verduras que têm cores, então pimentão vermelho, pimentão laranja, pimentão amarelo, tomate, beterraba, certo? E outras frutas e verduras que você vai encontrar, eles têm a capacidade de ser antioxidante. E além de antioxidante, que são benéficos em relação aos radicais livres. Então, quando você consome esse alimento, os radicais livres que são absorvidos pelo seu corpo, aliás, que são recebidos pelo seu corpo devido a determinados alimentos que você consome, eles se fixam nesse tipo de alimento e aí participa da digestão normal do alimento. Ele não é eliminado, ele não é consumido, esse radical livre, mas aquilo que não é utilizado sai junto, né? Ele elimina, tá? Nas fezes, esses radicais. E isso é muito bom para seu corpo. Sim, certo. O antioxidante neutraliza os radicais. Só que assim, neutraliza e elimina. Não só neutraliza. Você vai ser neutralizado para absorver, ele tem que ir para algum lugar. Numa reação química, você tem reagente e produto. Você tem que ter produto, ele tem que ir para algum lugar. Então, você só tem duas situações. Você tem a situação de ser absorvido pelo corpo, ou você tem a situação de ser eliminado. Uma das possibilidades é ser eliminado nas fezes, ou na urina, ou na forma de suor, que no caso você sabe que se for eliminado de forma através de sais minerais, você tem a possibilidade de ser eliminado na urina ou através do suor, né, do próprio suor. Vai depender do processo em que seu corpo fez a eliminação, tá? É por isso que não é só a questão de tomar cuidado com o alimento. Você tem também que praticar atividade física, porque a atividade física vai fazer com que você consiga eliminar através do suor, né? Mais sais minerais e desculpa, mais líquido. Muitas vezes seu corpo, não sei se você percebe, mas muitas vezes você está um pouco mais inchado ou inchada, né? E isso é retenção de líquido, tá? Então não está tendo uma fluidez legal de líquido no seu corpo, então fica acumulado. E aí seu corpo fica inchado. Então muitas vezes você tem que, através de atividade física, você vai eliminando. Tem gente que sua bastante. Você não está perdendo gordura, mas você está diminuindo a retenção de líquido no corpo e está desinchando. Aí depois é que vem com a alimentação equilibrada e mais atividade física, é que você começa a ter perda de peso porque a sua gordura começa a ser absorvida. Por isso que o nutricionista geralmente ele diminui, ele faz um equilíbrio calórico no seu corpo para que você tenha uma quantidade de nutrientes suficiente para que seu corpo possa funcionar e ao mesmo tempo seu corpo consiga ter uma quantidade de exercício físico que possa, além de usar aquela quantidade de nutrientes que você tá consumindo, mas ele também possa gastar gordura, que é um acúmulo de energia no seu corpo. Tá certo? E se isso não for feito, aí o que é que acontece? Se seu corpo, se você não estiver se alimentando bem, uma pergunta para você, se você não estiver se alimentando bem e começar a praticar exercícios,
O que é que seu corpo vai consumir? É gordura? Não. São seus músculos. Isso, Moisés, seus músculos. Ao invés de seu corpo começar a queimar gordura, vai começar a consumir as fibras, vai começar a queimar músculo, entendeu? Então é por isso que é importante ir no nutricionista, é por isso que você tem que fazer um balanço de alimento, né? Um alimento balanceado e tem que ver a prática. Às vezes praticar demais exercício não é o suficiente. Só praticar exercício não é o suficiente. Você tem que ter uma organização alimentar. E caso contrário, você começa em vez de queimar a gordura, vai começar a queimar os músculos e vai ter problema na sua estrutura. Entendeu? É bem interessante. Ó. Uma coisa puxa a outra. É um negócio massa. E pode ter, por exemplo, cãibras, aí começa a ter rompimento de alguma parte de músculo, tá? Então, ou então de ligamento, aí começa a não ter tanta força, tá? A fraqueza é justamente a questão da falta de força muscular. E aí, com o tempo, as coisas vão piorando, né? Então, falta um pouquinho. Sim, aí tem essa outra situação. Quando o músculo ele não funciona adequadamente, aí você tem a possibilidade, por exemplo, de quedas. E com quedas, aí vem o problema ósseo. É por isso que a partir de determinada idade, as pessoas têm que consumir bastante alimento que tenha cálcio ou um, ou um complemento de cálcio, um complemento inorgânico de cálcio, né? Algum medicamento que contenha cálcio. Porque senão começa a ter queda e assim, para cicatrizar é mais complicado. Quanto mais a idade está avançando, pior é a cicatrização. Entendeu? E aqui para a gente encerrar, ó, se você observar, eu tenho né? Carbono quiral, que é esse do meio aqui. Os outros de cores são os ligantes dele. Então, como é que vai ficar? 2 elevado a 1, como eu tinha colocado, dá 2. Então, tem dois isômeros ativos, né? Se for os inativos, como é que eu sei? 2, 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, um isômero inativo. Tá? Foi justamente isso que eu tinha comentado. E aí, o que mais? Ó, vou só resolver essa questão que nossa aula acabou, né? Então, aqui, se eu for pegar essa questão, ele vai dizer o seguinte, ó. Quantos isômeros ativos e inativos na molécula abaixo? O número total de isômeros ativos e inativos. Então, você faz isômero opticamente ativos. É 2 elevado a N. Quantos carbonos quirais eu tenho? Esse aqui é um quiral porque os ligantes a ele é diferente, e esse aqui é um quiral, porque os ligantes a ele é diferente. Então tem um 2. Aí faz 2 elevado a 2, vai ser 4. E isômeros opticamente inativos, 2 elevado a n menos 1. Ou seja, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1, que dá 2. No total eu vou ter 4 mais 2, que vai dar 6 isômeros, já que ele está pedindo ativos e inativos. É por isso aí que a alternativa correta vai ser letra C. Deu para entender? Sim. Pois beleza, galera. Pela nossa hora, vocês vão para o intervalozinho de vocês agora.